Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou Thelma Rocha, diretora programática na Fundação Avina, responsável pelo Programa de Acesso à Água. Queremos lhes dar as boas-vindas a este painel, intitulado Soluções para a Melhoria do Acesso à Água em Comunidades Rurais no Brasil. Este webinar é uma realização da Rede Brasil, do Pacto Global, em parceria com a Fundação Avina. E, em nome das nossas organizações, queremos agradecer aos nossos apoiadores, Ambev, Solar Coca-Cola e Grupo Sabará. A todos vocês também aqui presentes e aos nossos convidados que vão estar conosco já conversando. É importante que saibam que temos canais com traduções para o espanhol e para o inglês. Bem, apesar de ser considerado um direito humano, e um componente fundamental para a qualidade da água, da vida, o acesso à água tratada ainda é um grande desafio no Brasil. Mas não somente, a gente sabe que este desafio também ocorre em outros países e em outras regiões. Também vale salientar que, apesar do Brasil ter 12% da água doce do planeta, sua distribuição não é equitativa entre as 5 regiões do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no país, das quais 20 milhões estão em áreas rurais. Nesse cenário, iniciativas do setor privado, multissetoriais, vêm colaborando, múltiplos atores são cada vez mais impactantes para enfrentar esse grande desafio. Frente a isto, surgem cada vez mais essas iniciativas multissetoriais, formadas por empresas, por institutos, em parceria com a sociedade civil. E, em muitos casos, também com governos, com o poder público local, né? Que trabalham e cooperam para expandir o acesso à água segura e sustentáveis em áreas rurais em todo esse Brasil. Essas iniciativas buscam implantar, revitalizar ou expandir sistemas de abastecimento em rede de distribuição, bem como outras soluções adequadas às diversas realidades locais, que atendem às necessidades dos distintos rurais existentes no país. Isso é muito importante da gente saber que a gente tem, na verdade, realidades muito diferentes nos diversos rurais do Brasil. Do semiárido brasileiro, por exemplo, à Amazônia. Muitas dessas iniciativas têm como estratégia fortalecer modelos de gestão comunitária, onde os próprios moradores são organizados para garantir a operação, a gestão e a manutenção desses sistemas ou tecnologias sociais em suas comunidades. Sendo assim, esses processos contribuem não apenas para o alcance do ODS 6, mas também, de forma bem direta, contribuem para a meta 6.b, que diz apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão de água e de saneamento. Essa sessão tem como objetivo reunir algumas das empresas que estão trabalhando no Brasil em projetos colaborativos e inovadores para garantir o acesso à água com qualidade, e das quais 2 delas são parceiras, inclusive, da Fundação Avina em algumas de suas iniciativas. Entendemos que as empresas podem e devem ser parte da solução para o desafio global da água, saneamento e higiene. Mas como as empresas podem contribuir? Para falarmos sobre isso, convidamos o Luiz Gustavo Talarico, que é gerente de impacto e ESG da Ambev, o Lucas Nosé Donato, gerente comercial do Grupo Sabará, e Rodrigo Brito, Head de Sustentabilidade da Coca-Cola no Brasil e países do Cone Sul. Bem-vindos e grata por terem aceito o nosso convite. Bem, o painel irá funcionar da seguinte forma: faremos 3 blocos, 3 rodadas de perguntas de 10 minutos cada bloco, com 3 minutos para cada um dos nossos convidados comentar. Depois, vamos abrir para perguntas da audiência e, por fim, será feito um breve resumo dos pontos-chave levantados. Temos apenas 1 hora para fazer essa conversa, portanto, vamos tentar, então, já começar esse processo. Só volto a lembrar que
se encontram disponíveis canais em tradução para a língua inglesa e para o espanhol. Bom, vou começar convidando e chamando aqui para essa conversa Luiz e Rodrigo, trazer uma pergunta para vocês. O acesso à água é ainda um enorme desafio no Brasil. Como investir no acesso à água se tornou um tema estratégico para os negócios? E quais foram os desafios e aprendizagem que vocês vêm percebendo, né? Enfim, o que mobilizou as empresas que vocês trabalham a atuar nessa agenda? Bom, acho que posso começar aqui, Luiz. Obrigado, Thelma, obrigado a todos do Pacto Global e que estão organizando essa sessão. Bom, a gente, no caso da Coca-Cola, a gente tem a água como principal ingrediente, né, de tudo que a gente faz, né? Então, e o trabalho com água, ele já é muito antigo, né? Começa dentro de fábrica, né, em trabalhar eficiência hídrica, redução do consumo, né? A gente monitora em todas as plantas, em todas as operações, e tem metas, né, que a gente chama litro por litro, né? Então, esse é o primeiro trabalho dentro de casa. Em 2007, a gente começou com esse conceito, né, através de um anúncio global, né, em 2007, de devolver 100% da água que a empresa utiliza até 2020. Isso no mundo inteiro, né, uma meta que no Brasil a gente atingiu em 2015. Né, e essa devolução, essa reposição hídrica, inicialmente, a gente começou fazendo através de proteção de bacias, né, recuperação de áreas verdes, né, proteção de florestas. E de 2017 para cá, né, em parceria com a Vina, né, em parceria com várias organizações, mais de 15 organizações sociais, a gente começou esse trabalho de melhorar, ampliar, contribuir para o acesso e tratamento de água em comunidades. E a gente acha que por todos os motivos, né, assim, como é que a gente mantém a água de boa qualidade, em boa quantidade, onde a gente utiliza, onde estamos, né, onde as comunidades estão, toda a questão de devolver e de ter essa relação com as comunidades locais onde operamos, né? Então, eu acho que assim, mas fazer isso, enfim, isso é um pouco do que a gente vai falar, mas fazer isso de uma forma sustentável, fazer isso de uma forma responsável, fazer isso com atores que já faziam isso há muito tempo, que já fazem isso bem, né? São alguns dos aprendizados, mas a gente acha, assim, por vários motivos, faz mais sentido, né? Faz muito sentido trabalhar em temas que estão ligados ao nosso negócio, né? Então, reciclagem, água, agricultura, né? São temas que estão totalmente vinculados à nossa cadeia e a nossa contribuição pode ser bastante significativa, relevante aí. Joia. Luiz? Legal, acho que, assim, bastante como o Rodrigo falou, para a gente na Ambev, a água sempre foi um dos temas prioritários mesmo, e a gente tem uma consciência do impacto socioambiental que a gente tem, e a gente sempre está tentando trazer iniciativas para ajudar a mitigar isso. E a gente tem um compromisso com sustentabilidade também já faz um bom tempo, não é de hoje, e agora algum tempo mais recente também tem passado por um processo de transformação do nosso negócio e da nossa cultura também. E a gente tem cada vez mais uma clareza sobre o nosso papel como companhia para a sociedade. E então a gente pensa nos nossos parceiros, consumidores, colaboradores, fornecedores, a gente pensa tudo como um ecossistema. E aí, nesse mesmo exercício, assim, de a gente compartilhar valor com todo o ecossistema, que a gente tem ido cada vez mais além dos nossos rótulos. E aí, em 2017, a gente lançou a nossa marca de água mineral, a Água Ama, tá aqui no meu fundo, que ela destina 100% do lucro para projetos que trabalham para proporcionar acesso à água em comunidades que sofrem, de alguma forma, com uma escassez. E isso, para a gente, é um super exemplo de um negócio social, ou seja, não traz nenhum ganho financeiro para a companhia. Realmente, a gente reverte tudo, a gente é auditado, a gente publica tudo de forma transparente no nosso site. E a gente criou isso pensando em combater o que a gente considera uma defasagem social. Faz sentido incorporar isso na nossa estratégia, porque, como falei, a água realmente é a nossa principal matéria-prima. E dentro desses anos, desde 2017 para cá, a gente já contou com muitas parcerias, a gente já realizou mais de 50 projetos de acesso à água, e inclusive, como você mesmo citou, com a Fundação Avina, a gente tem trabalhado, e a gente tem sentado que a Fundação Avina já trabalha muito com acesso à água em toda a América Latina, e a gente está desde o começo da jornada de AMA junto com vocês, né? E, assim, acho que até que você falou de desafios e aprendizados, o acesso à água não é uma coisa, né, é um tema complexo, não é linear,
e a gente não consegue seguir um padrão único. Então, acho que esse expertise que vocês trazem para a gente, essa parceria que a gente considera para a gente super forte, super rica, para ajudar a gente a como destinar corretamente os recursos financeiros, como a gente também entender especificidades, as necessidades em cada comunidade, e também levar em consideração o clima, a raiz dos problemas, por que existe a falta d'água e tudo mais. Essas parcerias nos ajudam muito. Então, assim, a gente cita, assim, além da Vina, tem parceiros locais que ajudam a gente, então a gente fala do CISAR, Central, Caritas, são diversos parceiros locais que trazem para a gente esse conhecimento em loco para a gente também saber como investir nosso recurso da melhor forma. E a gente, com o AMA, desde 2017, a gente arrecadou mais de 7 milhões de reais que a gente tem destinado para os projetos e hoje em dia foram quase 60, assim, então a gente já conseguiu impactar só no semiárido 52 mil pessoas, mas pensando como marca AMA, já chegou a 200 mil pessoas de impacto no acesso à água. Então, para a gente, a questão de parcerias, trabalhar junto, tem sido muito rico e engrandecedor mesmo. Muito obrigada. Sem sombra de dúvida, eu acho que são duas companhias que marcam um processo importante, porque a gente sabe que empresas de bebida têm a água dentro do seu negócio naturalmente, já tinham todo um trabalho de eficiência hídrica para dentro da empresa e um trabalho de conservação para fora, mas essa inovação no sentido de entrar na agenda de acesso, de fato, isso vem, talvez, inclusive, inspirando, né? E para a gente é uma felicidade, porque eu acho que isso serve também para atrair outras empresas de outras agendas, e não precisa ter no negócio, especificamente, a questão da bebida, da água, como um produto, né? E eu queria... Bom, a gente sabe que acesso é importante, mas não basta acesso. A água precisa ter qualidade, né? E aí, a gente tem aqui o prazer de conversar com o Luca. A minha pergunta para você, Luca, é exatamente isso, assim, o que é que o Grupo Sabará vem fazendo e trabalhando com essa dimensão da qualidade da água, e também os desafios e aprendizagens que vem experimentando, né, com a experiência de vocês. Obrigado, Thelma. Prazer estar aqui com vocês discutindo esse painel. Bom, o principal desafio que existe hoje para levar água potável, água de qualidade para as pessoas é a logística. E eu não estou falando da logística propriamente dita da água, né? Estou falando da logística para você transferir insumos, mão de obra e equipamentos para que você possa fazer um tratamento adequado dessa água. Uhum. A OMS, ela divulga que a cada $1 investido em saneamento, você tem uma recuperação 6 vezes maior do que isso, né? Então, você está falando ali de uma diminuição de custo com saúde, né? Internações, tratamentos, um aumento da produtividade das pessoas quando elas têm acesso à água de boa qualidade e, consequentemente, a redução de mortes prematuras. Então, como vencer esse desafio num país como o Brasil, que tem uma infraestrutura precária e uma logística extremamente cara, né? O investimento em tecnologia, né? O Grupo Sabará, ao longo dos seus 65 anos de história, ele tem o investimento em tecnologia no seu DNA e o desenvolvimento de produtos e soluções bastante tecnológicas e inovadoras para que você faça um tratamento adequado dessa água e leve qualidade para as pessoas, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de produtos com um shelf life mais prolongado. Nós temos também o desenvolvimento, né, de produtos para tratamento de base sólida, né? Você fazer o transporte de produto sólido, você tem uma redução logística enorme no Brasil, uma redução na armazenagem, o manuseio ele se torna até mais fácil. Então, você está falando de produtos extremamente tecnológicos e extremamente eficientes, como o dióxido de cloro em pó, pastilhas de cloro, equipamentos de dosagem, por exemplo, que não necessitam de energia elétrica para fazer a aplicação de alguns produtos, né? Isso é fundamental, pensando em comunidades extremamente isoladas, comunidades rurais, né? Bom, eu imagino assim, eu vejo que o investimento em tecnologia ele vai ser fundamental sempre para que você tenha realmente a possibilidade de apresentar soluções eficazes e acessíveis à população, esteja ela onde estiver, né, literalmente.
Bom, obrigada. Eu acho que você traz aí alguns elementos muito importantes. Primeiro, de fato, esse desafio de logística, que a gente sabe não é fácil, principalmente quando a gente vai pensando nas comunidades mais distantes, mesmo as que estão no continente, ainda mais quando a gente vai para a região amazônica, né? O tempo e o custo também é diferente, a gente precisa entender isso, né? Principalmente quando a gente fala de políticas públicas também, que tudo isso que se faz, todos esses esforços, no fundo, para que estas ações possam ganhar uma escala, e todos os setores aqui, sociedade civil, as empresas, mas junto com o poder público aí, poder escalar, que tem essa capacidade, né? E, bom, a gente tem aqui 3 empresas com grandes redes de influência, né? Então, assim, qual é a responsabilidade que as empresas têm? E aí eu também queria trazer nessa dimensão que a gente pudesse comentar, porque, a princípio, a pergunta parece que só faz sentido para grandes empresas, né? Então, mas qual é o papel? Como que as empresas podem contribuir? E eu vou franquear essa resposta para os 3. Então, aí eu não sei se quer começar novamente, Rodrigo. Posso começar, Thelma. Eu acho que, assim, uma primeira coisa, e concordo 100% com você, né? Qualquer empresa, acho que de qualquer porte, qualquer organização, né? Se envolver nesse tema, ele é muito apaixonante, né? E eu acho que uma coisa que é bem colocada, né, e como um desafio, além da questão logística, né, do tratamento, é a perenidade. E eu acho que isso é um tema muito chave. Assim, se eu vou fazer, eu como empresa, de qualquer tamanho, ou até como pessoa física, se eu vou investir para ampliar, para contribuir para acesso ao tratamento de água, né, como que eu garanto ou como que eu minimizo o risco disso não virar um elefante branco, né? Uhum. Isso a gente vê em muitos projetos, em muitas iniciativas, né? É aquela cultura que a gente tem de tirar foto, de cortar fita, né, de fazer o lançamento, mas volta daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos, como é que está? Ou funciona enquanto a empresa está doando, né? Enquanto a empresa ou alguém, né, está mantendo. Então, eu acho que, assim, escolher bem qual é o arranjo local, né, a organização local, se há esse modelo, né, de organização, de gestão comunitária, eu acho que a empresa pode dar luz, né, para esse tipo de abordagem. Eu acho que as empresas, em geral, podem convidar, né, e numa postura muito humilde, né, no lugar de chegar com a solução ou de chegar super hero, né, heróica, assim, não, muito humilde. Como governo, como que eu posso ajudar? ONG, né, comunidade, né, onde que eu sou mais útil? No caso da Coca, né, a gente iniciou lá atrás, né, até uma sabe dessa história, querendo investir em novas tecnologias, né, um negócio super construir sistemas, e a gente viu que uma demanda enorme que as organizações que trabalham nesse tema tinham há muitos anos era de reforma de sistemas parados, sistemas que queriam ser adotados por essas organizações, por esses modelos, mas que precisava recuperar, precisava restaurar para a própria organização poder assumir aquela comunidade, aquele modelo de gestão e seguir adiante. E o investimento de construir um sistema é um investimento, muitas vezes, de reformar, né, ou ampliar 4, 5, né? Então, a gente mudou muito a abordagem de, no lugar da gente colocar o que a gente gostaria de investir, a gente tem um orçamento, né, anual, né, esse orçamento por ano ele gira em torno de 2,5 a 3 milhões de reais. Né? De 2017 para cá, a gente investiu 21 milhões e meio de reais nesse tema, só em acesso, né? Mas é sempre assim, tem esse orçamento disponível, né, com a organização, com as organizações, onde que é mais útil, né, qual que é o contexto local, né, onde que vai fazer mais diferença. E isso é muito feito com diálogo. E o que acaba acontecendo, que é interessante, as organizações, as próprias comunidades, chegam para suas prefeituras, governos e falam, olha, consegui tal orçamento, né, com o projeto com a Coca-Cola. A prefeitura entra com mão de obra, entra com trator, enfim, e com isso a gente começou a ver o quanto consegue alavancar, né, por ter essa abordagem mais colaborativa, assim. Então, acho que dar visibilidade, trazer atores, trazer outras empresas, a gente achou que seria mais fácil, né, que tivesse um investimento significativo, né, perene, duradouro,
né? Então, acho que tudo isso são aprendizados aí nessa trajetória até agora. Muito obrigada. Quem quer seguir? Posso dar continuidade aqui, então? Acho que tem Vamos muita lá, coisa Thalene. que o Rodrigo fala que realmente faz sentido para a gente. Acho que isso é tipo, como, assim, pensando como rede de influência. A gente já tem essa questão que eu falei, né, da importância da água para o nosso negócio, mas para a sociedade como um todo. Então, a gente há anos já trabalha com a questão de gestão hídrica consciente, evitar desperdício. Então, por exemplo, na nossa produção, a gente tinha uma meta até 2025, a gente alcançar uma eficiência hídrica de consumir 2,5 litros de água para cada litro de bebida produzido. A gente alcançou isso já em 2020, porque a gente se importa realmente com isso e leva muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, tem 35 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com a falta de acesso à água. Então, em 2018, a gente quis ressignificar um pouco do nosso propósito nisso e a gente lançou metas que eram mais focadas na sociedade do que apenas nossa eficiência produtiva e tudo mais. Então, em 2018, a gente anunciou alguns compromissos ambientais para serem alcançados em 2025. Uma delas, que envolve a água, é que a gente quer melhorar de forma mensurável a qualidade e a disponibilidade da água em 100% de comunidades com alto estresse hídrico, onde a gente atua, mas também onde a gente consegue influenciar. A gente viu que sozinho a gente não ia conseguir fazer isso, né? Não é a Ambev, a AMA sozinho que chega lá. Então, a gente não consegue avançar nessas pautas socioambientais de forma geral na sociedade que a gente quer sozinho. E a gente tem consciência disso, a gente tem feito muita parceria. A gente, como companhia, a gente consegue realmente se conectar com uma grande rede de parceiros que se alinham com o nosso propósito, com os nossos objetivos. E a gente é um sistema muito sólido de startups, organizações da sociedade civil. Esses são nossos braços direitos em muitos, por não dizer quase, na maior parte desses projetos que a gente atua. E a mesma coisa, em AMA seria impossível a gente chegar, no que a gente falou, de mais de 220 mil pessoas sem a ajuda das organizações que estão com a gente lá desde o começo e que foram surgindo ao longo do caminho. E acho que a gente consegue usar essa nossa influência tanto para ampliar e pluralizar esses debates, que ajudam a gente a encontrar oportunidade de atuação. Então, é um começo de uma jornada de impacto positivo na sociedade. Então, assim, a gente tem unido muito colaboração e vários parceiros importantes que eles vão muito mais do que uma ajuda, né? A gente aprende muito mais de volta. Não é que, como o Rodrigo falou, a gente vai chegar lá e falar nós somos heróis salvadores, mas sim a gente está querendo levar uma solução, uma ajuda com toda a comunidade e no fim a gente sai muito, assim, a gente aprende muito nessa troca. É realmente uma troca, não é uma via de mão única. E aí a gente consegue, assim, engajar todo um ecossistema. A gente fala de colaboradores, organizações, nossos consumidores, então a gente engaja tudo na causa, a gente consegue influenciar isso usando realmente nossas redes. Não, maravilha. E Lucas, e aí para vocês lá no Grupo Sabará? É exatamente a mesma lógica que o Rodrigo e o Luiz trouxeram para a gente, né? A criação e o desenvolvimento de parcerias. Sem parceria você não faz nada, absolutamente nada. Seja uma empresa pequena, média, grande, uma multinacional, você não vai conseguir atingir os seus objetivos, o número de pessoas, criar o impacto que você quer fazer sem isso, né? Para mim, a palavra-chave é a parceria, para você conseguir levar água com qualidade para mais pessoas que estão cada vez mais distantes, né, dos centros urbanos. Então, o envolvimento dos mais diversos tipos de empresas, de vários segmentos, né? Aqui mesmo a gente está com empresas do segmento químico e empresas do segmento alimentício, e de vários tamanhos também, você acaba criando uma sinergia. E essa sinergia, ela acelera a criação de soluções para o acesso à água, né? Acesso à água e à qualidade, né? A gente não pode esquecer nunca disso. E quando você leva esse desenvolvimento e saúde para essas regiões mais distantes, isoladas, só traz benefícios. Você melhora a qualidade de vida das pessoas que estão nesse local. Com isso, você traz mais investimentos para essas localidades. Mais investimentos, você aumenta a renda de todas essas pessoas. E, consequentemente, você acaba criando um ciclo positivo de mudança. Então, você vai permeando aquela região, aquela localidade com melhorias, com qualidade de vida para as pessoas, e isso essa melhoria ela vai se ampliando, né? Ela vai indo para outros locais, ela vai se replicando, né? Então, a parceria ela é peça fundamental nesse desenvolvimento, nessa caminhada. Não vai a lugar nenhum sem isso.
Pois é, na verdade já é hoje parceria, já faz tempo que o setor privado mesmo tem usado de muitas parcerias, né? Dentro da sua rede de parceiros, fornecedores, não seria, porque seria, algumas pessoas até me perguntam, mas, Thelma, como é que vocês têm, como é que é essa relação, ter Coca-Cola, por exemplo, no caso, e Ambev, numa relação. E aí eu até transfiro essa pergunta, que eu acho que é sempre uma curiosidade que as pessoas têm, como é que as empresas, como é que podem ter parceiros em comum quando tem negócios, particularmente no caso dessas duas, que têm negócios da mesma, muito próximos, né, de bebidas, ao menos nessa parte. E aí eu acho que talvez seja algo interessante para a gente complementar, porque tem sido sempre uma curiosidade, como se isso não fosse possível, né, por conta do negócio. E aí eu queria que vocês pudessem comentar isso um pouquinho. Bom, a gente... Começa aí, Luiz. Eu comecei as outras duas, vai lá, depois eu falo. Não, claro. Eu acho que muitas coisas que eu fui até citando o Rodrigo, porque acho que a gente não faz as coisas sozinho e não é só uma empresa que pode ajudar. Assim, acho que uma solução que alguém pode ter pode muito servir para as outras e ser compartilhado. Acho que assim, né, tem 5 milhões de gente pra caramba e todo mundo tem que ajudar. Então, a gente aqui, por exemplo, acho que muitas das soluções que nós usamos com AMA, a Coca-Cola também usa, acho que muita coisa que até o próprio Grupo Sabará, questão de acesso à água de qualidade, além do acesso à água, então pode trazer, são coisas que se complementam e se somam. Então, eu não vejo uma razão de por que a gente fazer uma coisa bem, uma outra empresa também tem que fazer a mesma coisa. A gente, inclusive, compartilha o nosso sistema de eficiência hídrica, a gente tem um portal que a gente compartilha para qualquer um que quiser usar. Então, gestão hídrica é responsabilidade de todo mundo, não é uma coisa que tem que ser aqui a gente faz bem, a gente não vai guardar para a gente, acho que todo mundo faz, e projetos de acesso que têm potencial e têm resultado podem sim e devem sim ser compartilhados e replicados. E vou dar um outro exemplo até, Thelma, que a gente, com a Ambev, somos parceiros, né, de um projeto, né, de um outro tema, né, até 2017, cada empresa tinha o seu projeto de reciclagem, né, de apoio a associações cooperativas de catadores. Então, nasceu ali em 2018, ou finalzinho de 2017, o Reciclar pelo Brasil. Eram 4 empresas, hoje são 23. Então, isso são 220 cooperativas em 185 cidades, coletou 107 mil toneladas. Então, são temas pré-competitivos. Né? A Coca trabalha com o tema de água, né? Ela tem uma atuação onde temos operações, né? Onde é a nossa cadeia, e ela também tem essa atuação de investimento social mais filantrópico que não está relacionado a onde temos operações. Mas até 2030, né, essa estratégia de devolver 100%, que era até então nos países, agora a gente tem que fazer isso em cada, né, bacia, em cada planta, em cada área onde a gente tem, né, fábrica, demanda. Então, assim, a gente já teve conversas com a Ambev, né, de como que a gente pode casar, né, com a Ambev e com outras empresas também, casar investimentos onde temos atuação em bacias comuns. Né, ele comentou do CISAR, do Caritas, dos Centrais, temos o mesmo tipo de parcerias, né? Então, acho que assim, o que a gente precisa é de mais empresas. O que eu acho legal dessas colaborações é que não ficam as empresas reinventando a roda também, porque quando você quer fazer sozinho, não colabora, você erra de novo, gasta mal de novo, perde tempo de novo, né? E eu acho que tem tanta gente precisando que fazer isso de forma colaborativa ou coletiva, você garante esse aprendizado mais setorial. E eu acho que esse é um tema legal também de comentar aqui, não só entre as parcerias de empresas, mas no investimento de empresas. A gente não só colabora ou contribui construindo, reformando, montando sistemas ou levando soluções de tratamento. Né? A gente também colabora, fortalece, contribui, né, ao investir em encontros, em estudos, em intercâmbio entre essas organizações, intercâmbio entre as comunidades. Né? Eu acho que isso, né, quando uma organização, a gente agora, por exemplo, tá levando uma organização da Bolívia, né, para colaborar com uma da Argentina, né? O Brasil já vai começar nesse processo. Então, assim, tem muito aprendizado, muita roda que já foi inventada. Né? Então, acho que a gente também, como empresa, como investimento social, né, também pode contribuir investindo nisso, que às vezes não é palpável, né? Não é físico,
mas ganha-se muito em eficiência quando todo mundo aprende junto, né? E esse aprendizado fica mais, esse repertório de conhecimento fica mais disseminado. Então, acho que isso também é um tema bem interessante aí de investimento de apoio das empresas. É bem isso, né? A gestão hídrica é uma obrigação de todos, né? Esse tema ele não separa as empresas que são ou não concorrentes diretas ou indiretas, empresas nacionais ou multinacionais, né? As empresas elas têm que estar juntas, envolvidas para resolver o mesmo problema. Como o Rodrigo falou, você aprender, às vezes, com o erro dos outros e utilizar os recursos da melhor forma possível, ter mais acertos do que erros. Então, o compartilhamento de informações, independente de quem quer que seja a empresa que está conversando, né? Aqui hoje está a Ambev e Coca-Cola conversando, para resolver um problema maior, né? A concorrência ela fica na parte comercial, ela não tem que ser usada nem discutida num tema tão importante como esse, né? Se não tiver água, não tem produto para ser vendido, não tem bebida, não tem alimento, não tem nada. Não tem nem comunidade para adquirir os produtos ou ter condição de vida, né? A gente tem a experiência, por exemplo, recente dos últimos anos, de entrar no México com uma parceria para fazer um trabalho de acesso à água. E o interessante é que o tema central desse nosso parceiro investidor não é água, mas ele trabalha fortalecendo as comunidades. No entanto, qual é o maior problema das comunidades? Água. Então, a gente entende que é um tema vital e é um tema também de permanente aprendizagem. Eu acho que, por exemplo, mesmo para organizações como a nossa, como a Fundação Avina, que tem uma agenda, que trabalha em colaboração também, essa é a nossa forma de atuação, a gente também aprende todos os dias, permanentemente, na relação com os parceiros, na relação com as comunidades, porque é uma outra natureza, e também com os nossos parceiros investidores, sejam eles empresas privadas. Eu acho que também tem sido uma aprendizagem grande para nós, cada um aprender e encontrar qual é esse ponto comum, não é, que nos faz, de fato, unir esforços. Não é à toa que tem aí o ODS 17 convocando a todos se juntar, os três setores. E eu acho que uma outra discussão que sempre aparece no campo da questão do acesso à água, vocês estão querendo substituir, mesmo as organizações do campo da sociedade civil, vocês estão querendo substituir o papel do Estado? Não, todo esse esforço é para colaborar, porque a gente sabe, e é por isso que tem o ODS 6, ele subiu a categoria de ODS, porque ele é um desafio, não é porque ele não é a coisa, ele é importante, fundamental, e ele não está garantido. Então, é nessa dimensão que a gente precisa entender, e os esforços são para colaborar, né? A gente já ouviu críticas, inclusive disso, da gestão comunitária ser como uma espécie de privatização. Como assim? São parceiros, está todo mundo ali, porque a comunidade não dá para esperar, não. Ela quer resolver o problema também dela. E se ela pode fazer alguma coisa, por que não? Se somar esforços. Então, a gente vai passar agora para o último bloco, que tem a ver com a última fala aí, que é como é que a gente pode alavancar e ganhar escala com soluções que garantam esse acesso à água de qualidade. Porque, enfim, a gente está falando aqui, né, olha, cada uma está fazendo suas contribuições, mas só quando a gente escuta esse número, né, de 35 milhões e a gente diz como é que escala. E aí eu queria escutar as reflexões, né? Enfim, a gente pensando isso tanto por meio de construção de estruturas sustentáveis, que foi um pouco do que já foi colocado aqui, né? Quanto resilientes, né? Inovadoras. A gente está vivendo um adensamento da crise climática. Então, significa que lugares que hoje têm água podem passar a não ter, e a gente, por exemplo, está vendo isso na cidade de São Paulo, mais uma vez o Estado passando por uma tensão hídrica aí, por exemplo, e imagina os lugares onde esse acesso ainda não está garantido na sua, com seu acesso digno e seguro, com essa água de qualidade chegando também de forma digna. Então, queria ouvir quais são as reflexões que vocês fazem a partir dessa caminhada. Eu posso começar aqui, então?
Vamos. Quando você fala em 35 milhões de pessoas sem acesso à água, né? É assustador pensar que 1 em cada 6 pessoas não tem acesso à água tratada. Traduzindo de uma forma que fique mais fácil da gente conseguir visualizar o tamanho que é esse problema. Eu vejo, assim, pensando na qualidade da água, que é o nosso principal objetivo, né? Nós estamos hoje no Brasil para atender Brasil e América Latina com qualidade, né? Levar produtos que tragam qualidade para essa água, né? A potabilização. O investimento em tecnologia é fundamental, né? O investimento em tecnologia, ele otimiza a fabricação, reduz custos na aplicação do produto. Então, produtos melhores, mais tecnológicos, eles tendem a ser mais eficazes, mais eficientes e mais baratos, né? Você gera escala, você amplia cada vez mais a participação na garantia, na segurança da água. E assim sucessivamente. Você acaba voltando àquilo que a gente discutiu no outro tema, né? É o ciclo positivo de mudança. Você vai carregando as melhorias, vai levando essas melhorias e os locais eles vão se desenvolvendo cada vez mais. Outras empresas vão sendo puxadas por essa corrente de melhoria que está sendo levada. Então, a gente acaba falando e volta sempre para o mesmo tema, né? Pensando na qualidade da água, né? A tecnologia ela é fundamental, não tem como escapar disso. E a parceria com todas as empresas na gestão dos recursos hídricos, ela está muito ligada a isso, né? Como você comentou, não existe... ninguém está querendo sobressair sobre o poder público, não é isso. As empresas elas querem contribuir porque isso trará benefícios para as próprias empresas, trará benefícios para as comunidades onde as empresas estão inseridas e assim sucessivamente. Bom, eu adicionando aí o que o Lucas comentou, eu acho que hoje em dia a gente também fala muito de escala, como se fosse algo assim muito mágico, né? Até quase que um jargão, assim, mas é escalável, é disruptivo. E eu acho legal aprofundar assim, o que na história já foi escalado, né? Qual que é a história disso, né? Então eu acho muito legal o exemplo, por exemplo, do microcrédito. O microcrédito, lá na concepção dele, ele era algo que era assim impensável. Não, o pobre nunca vai conseguir, né, ter garantia, não tem previsibilidade de receita, não tem como pagar, né? Então, assim, foram muitos anos, né, até você ter os bancos, né, as organizações multilaterais aprovando, apoiando, né, até virar Nobel da Paz, né, um banqueiro virar Nobel da Paz, mas enfim, o microcrédito como modelo de viabilizar crédito para uma população até então historicamente desabastecida, eu acho que é a mesma lógica que a gente pode trazer para a água em áreas isoladas, rurais, comunidades pobres, né? Você tem que inverter a lógica, né? Se um grande sistema atende como cidades de alta densidade populacional, uma grande infraestrutura, se eu preciso atender várias comunidades muito dispersas, eu tenho que ir para um modelo descentralizado, né? Eu tenho que ir para um modelo de gestão local, né? Então, o microcrédito são grupos solidários, que juntos pagam, né? O agente de crédito que vai até a comunidade, não é a comunidade que vai até o banco. Então, eu acho que assim, leva tempo, leva investimento. Então, aí para falar de escala, né, KPIs, eu como empresa, eu tenho um orçamento, né, eu tenho que ser muito criterioso e internamente muito responsável de quais os modelos vão gerar melhor impacto, um impacto mais sustentável, né? Eu não quero, como empresa, distribuir um monte de sei lá, coisinha, filtro, ou, né, enfim, para gerar número, né? Como é que isso é perene ao longo do tempo, né? Então, eu acho que a escala está muito relacionada a qual é a história, né? Qual é a rede, o ecossistema, né? E a narrativa, o modelo. O Grameen Bank, o microcrédito nunca foi forte fora de Bangladesh, mas ali estava um caso que inspirou o mundo inteiro, né? E hoje ele é um mercado, tem todos os bancos.
Então, eu acho que é isso, a gente fortalecer bem modelos ao longo de um tempo, a gente começa a ter uma escala das ideias, né? A escala de um modelo, de uma narrativa que transformou cada vez mais gente, mais empresas, influencia leis, né? Então, eu acho bem importante a gente ter essa questão, assim como a gente fala da qualidade da água, né? Qualidade e quantidade de água, qualidade e quantidade desses modelos, né? E cada vez mais gente investindo, avaliando, né? Para a gente conseguir ir irradiando, eu acho que essas boas experiências, né? Para essa escala acontecer. Porque aí você tem um tipping point, né? Você tem um ponto de virada, que aquilo é o caso que a gente sempre fala do, né? O Ceará tem toda uma história com o governo do estado, mas é um modelo que atende hoje 2 milhões de pessoas. Então, acho que são coisas legais e hoje recebe visitas, né, do mundo inteiro, né? Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter muito mais histórias e sucessos, enfim, aprendizados para comemorar. Desculpa, pode falar, Thelma. Não, pode ir, Luiz. Ok, se isso é algum comentário, mas acho que bastante isso que o Rodrigo falou, que o Lucas falou, acho que tem uma questão de, que a gente fala de alavancar, de ganhar escala, um pouco de aprendizado e consistência. Então, acho que até o Rodrigo mencionou alguma resposta anterior, que tem que ser uma coisa que fique para a comunidade, fique para quem está recebendo algum tipo de intervenção que a gente possa fazer positiva. Então, né, vou voltar naquele negócio que falou que a gente não é um herói que vai salvar, a gente vai instalar alguma coisa, fazer algum tipo de intervenção que vai ficar para a comunidade. Então, o conhecimento, o aprendizado, toda a questão de como isso funciona, fica para eles. Então, a gente, ao reformar um sistema de uso de água, construir uma cisterna, não é que a gente fez, não contou para ninguém, não explicou como era e foi embora. Isso aqui é um conhecimento que fica, uma coisa que se dissemina. Então, para mim, a alavancagem, a escala, é muito nessa parte de compartilhar, de estar junto. E, assim, acho que tem um papel de muita gente. Acho que não só falando de empresas aqui, mas negócios locais também podem explorar esse potencial de contribuição com a sociedade. Acho que dá para ter um propósito claro e consciência sobre o que são seus recursos, sua expertise, mas também suas limitações. Então, a gente, por exemplo, na Ambev está sempre aberto a alavancar novas ideias, a trazer novos empreendedores, pequenos negócios, startups. E essas inovações são muito importantes, porque com elas que a gente vai conseguir avançar com os nossos compromissos de sustentabilidade, inclusive com água. E também, acho que é isso, a gente também tem que, no fim das contas, educar, conscientizar, e isso, sociedade como um todo, né? Entra no sai do escopo, nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo para nós como sociedade inteira estamos fazendo. Então, eu gostei bastante dos exemplos, mas é bastante isso. Acho que a gente vai fazer algumas coisas, a gente vai errar um pouco, mas o que a gente errar, a gente aprende com isso e compartilhar esse erro, esse aprendizado do erro é muito importante também, porque daí quem vier depois não vai fazer o mesmo erro, vai fazer uma coisa que seja sustentável, que seja perene, que fique ali para a comunidade, para quem está recebendo algum tipo de intervenção, algum tipo de estrutura sustentável ali. E aí, todas essas falas de vocês me faz muito lembrar do lema do ODS 6, que é não deixar ninguém para trás. Quando a gente vai só pela lógica de quantidade, de números, né? Ou seja, cada pessoa faz a diferença. Então, muitas vezes a gente chega numa comunidade, né? Ela está espaçada, isolada, imagina, um está aqui, outro está lá, com quilômetros de distância. Então, essas pessoas, elas não têm, não são merecedoras de também ter acesso a uma água segura, de qualidade, de forma digna, né? Que não precise caminhar, não precise fazer grandes esforços. Então, é importante também ter esse parâmetro, quando a gente, às vezes, fica só na lógica da escala, enquanto falando de quantidades, né? Porque, de fato, cada pessoa, cada família que passa a ter acesso a esse bem de forma com qualidade, de fato, faz uma diferença, uma diferença sistêmica na vida, porque a partir disso, e não é puxando, como a gente fala aqui no Brasil, a sardinha, né, para a gente, ou seja, não, mas a água ela tem um impacto na questão da saúde, da educação, na questão produtiva das comunidades, das famílias. Então, veja, de fato algo que está interconectado e por isso que aí também é importante ver isso. Determinadas soluções e determinados grupos, principalmente os rurais mais espaçados, eles também, essas pessoas precisam também ter esse acesso. Então, se a gente for só olhar, né, por uma lógica, talvez a gente não consiga dar conta de toda essa diversidade. Bom, chegaram para a gente aqui, eu tenho 2 perguntinhas que eu vou já comentar com vocês. Eu vou falar as 2 para a gente fazer, vocês respondem como queiram.
se as duas ou um pode falar, comentar mais uma ou outra. Vou começar com a mais curtinha, que é assim, como é que vocês definem as comunidades que trabalham né, com os projetos, as iniciativas nas comunidades. E tem uma outra que é como as empresas estão considerando seus processos de gestão, a questão da prevenção dos recursos hídricos para as suas atividades futuras. Né? Existe uma visão de como as mudanças climáticas estariam influenciando a sustentabilidade da produção da empresa? Quem está animado a conversar? Então. Rodrigo, você começar, pode ir. Bom, posso começar, então. Eu vou começar pela segunda. O tema de segurança hídrica, ele está, como eu comentei, muito, muito presente. A gente tem todas as fábricas, o SVA, né, que é um estudo de vulnerabilidade hídrica de cada uma das plantas, de cada uma das fábricas. E essa estratégia agora de até 2030 ir para o trabalho aí de reposição hídrica em 100% das plantas, né, onde temos captação. Então, isso envolve esse trabalho que vai além do acesso, que vai justamente de ou reflorestar ou conservar, né, áreas que retêm. A água é uma água no planeta, né? O que a gente precisa fazer é reter ela onde ela é utilizada, né? Porque se ela é congelada, né, se você tem uma desertificação de uma área e uma inundação de outra, esse é todo o impacto que a água gera por conta das mudanças climáticas. Então, o quanto a gente conseguir, né, reter e melhorar as condições para reter e aí levar acesso, né? Os dois projetos eles caminham juntos, mas é uma coisa que a gente hoje divide, né, os investimentos, né, e as articulações, todo esse trabalho em o que eu estou fazendo de acesso, o que eu estou fazendo de proteção e recuperação de bacias. E para a escolha de comunidades, eu acho que a gente já falou bastante aqui, sempre procurar, né, são os parceiros locais que nos indicam, né, então eles já têm ali um relacionamento, já tem ou uma associação ou uma organização comunitária, né, um capital social de pessoas que se conhecem, que convivem, que juntas, né, querem e estão dispostas a manter esses sistemas, né, com operadores comunitários. Aí tem todo o trabalho das organizações, mas é evitar fazer algo, né, que é aquilo que a gente falou de novo, né, dado, né, algo colocado, né, assim, é alguém que é uma comunidade que está organizada, preparada e disposta a receber e manter aquela estrutura e manter aquele investimento. Então, isso seja numa comunidade ribeirinha do Pará, do Amazonas, seja no sertão lá de Pernambuco, né, ou do Ceará. Então, mas isso quem nos diz sempre é uma organização local, né, e a gente, enfim, dialoga junto, né, através dos parceiros com quem trabalhamos. Luiz? E vai muito em linha, fico até feliz de ouvir assim, o Rodrigo fala, porque a gente vê uma atuação similar, então a gente vê que isso, não é uma coisa que só um está fazendo, eu acho que é importante para todo mundo, então, assim, na questão da nossa própria, na nossa gestão de recursos hídricos, a gente, como eu falei antes, a gente tem reduzido cada vez mais o nosso consumo de água para produzir nossos produtos, mas não só isso também, a gente tem trabalhado, mesma coisa, com bacias e florestas, nosso projeto Bacias e Florestas já completou 10 anos, a gente está em diversas cidades, hoje em dia a gente tem acho que mais de 10 mil hectares que a gente preservou, recuperou, e mais de 1.800.000 árvores que a gente plantou, então a gente entende a recuperação dos sistemas hidrográficos onde a gente está inserido, então isso, nossa questão produtiva é super importante, então a gente assim consegue garantir perenidade do negócio, além de garantir água nas comunidades onde a gente está atuando, então a gente não está tirando água da comunidade, a gente está realmente trabalhando em conjunto, em sociedade, e a gente faz sozinho também, a gente tem parceiros em tudo que eu citei que a gente faz no projeto Bacias e Florestas, a gente está trabalhando com alguns parceiros, seja organizações da sociedade civil, seja outras empresas, né, que a gente está na Coalizão Cidades pela Água, com a ONG The Nature Conservancy, então a TNC, então nós estamos sempre procurando trabalhar em rede, acho que isso é super importante. E na questão de definição da comunidade, eu não vou repetir, acho que o Rodrigo falou exatamente isso, a gente ouve a comunidade, eles que, né, nossos parceiros que estão nas comunidades sabem melhor o que
o que precisa, como atuar, e é assim que a gente acaba definindo, porque a gente hoje, como AMA, não estaria em diversas comunidades que a gente está hoje se não fossem nossos parceiros como a Vina e diversos outros que nos indicam onde faz sentido, qual o potencial e como trabalhar lá. O Grupo Sabará também ele é bastante empenhado em reutilizar a água de seus processos. A gente utiliza bastante água na fabricação de diversos produtos. Então, a gente tem o compromisso de reutilizar o máximo possível daquilo que a gente utiliza. Além disso, o Grupo Sabará foi a primeira indústria química no Brasil a conseguir a emitir Green Bonds, né, que são os títulos verdes. Agora que é um tema que já está um pouco mais em moda, mas nós fomos os pioneiros. A nossa principal fábrica hoje, que fica aqui no interior de São Paulo, hoje ela trabalha com fonte de energia 100% renovável. Nós utilizamos energia do Mercado Livre e buscamos na ocasião fazer, essa planta ela é bastante nova e nós optamos por fazer um processo o mais sustentável possível. Justamente pensando lá na frente, né? E com certeza a gente vai conseguir colher isso de um jeito muito bom, porque a situação está cada vez pior e não há perspectivas tão boas aí com relação à crise hídrica, né? que o Brasil vai passar nos próximos anos. Pois é, né? E recentemente a gente teve aí um novo relatório do IPCC e a gente vê que a situação climática ainda vai, de fato, precisam grandes esforços. Mas eu vou retomar esse tema já já. A gente está entrando, então, nessa fase final do nosso encontro. Eu vou trazer aqui, basicamente, alguns pontos para poder também dar tempo de vocês fazerem uma última consideração. De alguns temas que a gente falou muito hoje, né? Apesar de estar em algumas das perguntas, mas eu acho que o reforço da importância do atuar em colaboração. Isso foi uma coisa bastante colocada por todos vocês. O compromisso também, um compromisso que extrapola extramuros mesmo, quer dizer, foi-se o tempo em que as empresas estavam só pensando no seu próprio entorno. Então, eu acho que tem, sim, práticas, e a gente sabe de práticas de empresas, inclusive pequenas empresas, que já nascem, inclusive, querendo ser esse negócio de impacto também. Então, é só para trazer essa memória de que a gente pode também ter empresas médias e pequenas desenvolvendo processos que contribuem para a questão do acesso à água. Também aos desafios que a gente foi colocado aqui, que a gente sabe que para a questão da água, os desafios de logística, eles são mesmo algo importante, ele tem um impacto também nos custos. Reforçar nessa colaboração, mas é uma outra coisa, que é a participação da comunidade, escutar, buscar soluções que façam sentido, né, para os territórios. E a gente sabe que no tema de água tem algumas sutilezas, né? Às vezes a gente quer dizer assim, eu quero resolver o problema, mas a gente tem influências para além da tecnologia, inclusive. Né? Por exemplo, quando a gente tem um impacto climático, ou até aqueles que fazem parte naturalmente de um território, como é o caso semiárido brasileiro, a gente tem que saber que é importante fazer uma boa gestão daquele recurso, porque vai ter momentos que você não vai poder ter naturalmente a água 24 horas por dia, que é o consumo que todo mundo quer. Então, você tem que entender que há processos em que para poder, inclusive, garantir essa perenidade, vai ser importante algumas medidas que, a princípio, de quem está chegando, vai dizer, poxa, mas a gente queria algo que fosse permanente. E tem a natureza também nos apresenta desafios para além dos desafios tecnológicos. E eu estou falando só da parte da natureza própria, né, dos problemas, não dos causados por nós, humanos. A perenidade, eu acho que escolher bem, né, parceiros locais, trabalhar em conjunto. Eu acho que isso também, a questão da escala, de repensar e aprofundar a questão da escala, que eu acho que foi trazida aqui, eu acho que é
algo bastante profundo. E aí, como inclusive veio, né, essa nossa pergunta da audiência sobre conectando com a questão climática, e a gente trouxe esse tema desde o início, né, a gente queria aproveitar esse momento para fazer um convite para todos que nos assistem, e vocês também que estão participando, porque acaba de ser lançada, né, uma campanha global chamada It's Now. Não é uma campanha de A ou de B, é um movimento, né? É um movimento de chamado mesmo, que a hora é agora, não dá para a gente esperar mais. E a gente vai ter a conferência, a COP, acontecendo agora daqui a 2 meses. É um movimento que pode participar desde um cidadão, a cidadã, uma organização, uma empresa, um governo. Tem espaço exatamente porque ele quer acomodar a todos, e ele tem 2 grandes vertentes, que é agir, ou seja, cada um poder mostrar como é que está agindo, mas também exigir, porque aí a gente vai ter um processo importante de debates, né, dos governantes planetários nessa conferência. Então, esse é um chamado, e a campanha, na verdade, ela não se encerra no ciclo da COP, ela permanece, e é um processo que começou em 2019. Então, está todo mundo aqui convidado para conhecer, entrar no site e poder... Está em 3 línguas, é importante saber, está em português, espanhol e inglês. Então, já dá para boa parte aí das comunidades se inteirarem, né? Bom, para a gente passar, então, para essa etapa final, eu queria passar a palavra para vocês fazerem suas considerações finais. Enfim, a gente ficou aí com esse tempinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, mas eu acho que a gente está bem de horário, e agradeço imensamente a vocês por todo pelo tempo, por estarem aqui também trazendo, contribuindo com essa reflexão. Lucas, quer começar fazendo suas considerações finais? Eu agora... Pode ser. Tá. Bom, gostaria de agradecer o convite. Foi muito prazeroso conversar, discutir com vocês um tema tão importante, tão latente aí no Brasil hoje, né? O tema macro, falando de crise hídrica, né? Gestão hídrica. É muito legal ver o compromisso de outras empresas com essa temática, compromisso com as comunidades, não só nos locais onde as empresas estão instaladas, mas onde elas atuam com as parcerias, como o Rodrigo mesmo comentou. Isso é fundamental para que tenha um desenvolvimento bastante sustentável no setor, e que as pessoas, principalmente, né, as comunidades, tenham uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, agradeço novamente pelo convite, foi um prazer. Joia, muito obrigada. Lucas, aliás, Lucas não, Luiz, agora Talarico, é porque eu te chamo tanto de Talarico que está difícil pensar no nome Luiz, confesso a você. Sem problema, a gente responde pelos dois, tá tudo certo. Eu queria agradecer aqui pelo convite, pelo tempo, por estar num painel com colegas aqui com experiências tão boas, tão enriquecedoras, e poder aqui falar um pouco de um tema que realmente é muito importante, o Lucas falou, um tema que cada vez mais vai tomar uma relevância maior nas nossas vidas, poder compartilhar um pouco aqui dessa ação de AMA, que realmente dá muito orgulho de trabalhar com coisas assim, e ver outras empresas também se engajando numa causa similar. Então, queria agradecer mesmo o tempo, todo mundo que participou e nos ouviu, e seguiremos nessa batalha para conseguir acesso à água. Bom, Rodrigo. Pessoal, também, obrigado, Thelma, obrigado aí, Luiz, Lucas, pelo painel, pessoal do Pacto. Acho que de mensagem final, assim, acho que é um convite, né? Acho que o quanto é satisfatório, né? O quanto mexe com o nosso coração você visitar, né, uma família, uma comunidade, seja numa área, né, ribeirinha, no sertão. Agora a gente está fazendo um trabalho de conectar os países, né? Então, assim, não é só aqui, né? Bolívia, Paraguai, Argentina, assim, os desafios são muito parecidos.
né? Então, o que a gente consegue fazer é de muita coração, né? De muita seriedade, de muita dedicação de muita gente, né? Eu acho que é um convite para que cada vez mais gente participe, né? Outras empresas, outras pessoas, outras ONGs, né? Como a Thelma falou, a água é um tema muito sistêmico, né? Impacta educação, qualidade de vida, enfim, saúde, organização comunitária. Então, realmente é um tema mágico, é um tema incrível e esperamos aí, ano após ano, né? A gente tem visto, né, mais gente, modernizações, enfim, políticas públicas. Espero que cada vez mais gente participe aí dessa causa. Obrigado. Bom, queria finalizar, então, agradecendo a todos e todas presentes. Agradecemos também a Juliana Chaves Moreira, pesquisadora no Pacific Institute, que nos apoiou a construir esse desenho e está aqui também nos apoiando aqui como co-host desse painel. Um agradecimento também muito especial a todos os nossos parceiros apoiadores, né, o Grupo Sabará, a Coca-Cola, a Solar e a Ambev, assim como a nossos convidados, e um agradecimento especial à equipe da Rede Brasil do Pacto Global, em especial a Paloma Capistrano, que está aqui também com a gente, que foi, sim, super de mão para ajudar em todo esse processo que a gente está vivendo aqui hoje. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Enfim, que a gente siga nessa nossa jornada de contribuir para que mais pessoas tenham acesso à água segura e de qualidade. Muito obrigada e até mais.